Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamento. Sou o professor Bruno Brito e hoje eu apresento de forma rápida aplicações do filtro avançado no Excel. Lembrando que na descrição do vídeo está disponível o link para download do arquivo de acompanhamento desta aula. E para aprender outras funções, acesse a playlist Excel na prática e inscreva-se no canal. Vamos à tela? Chegamos à aula 28 da playlist Excel na prática. Nesta aula será trabalhada a última temática referente a filtros, abordando filtros avançados no Excel. Nessa tabela aqui à minha esquerda, já trabalhada em aulas anteriores, vamos trabalhar agora a temática filtros avançados. Eu vou criar aqui algumas linhas em cima da minha tabela, clicando aqui sobre o número 1 e utilizando o atalho Ctrl mais algumas vezes aqui para criar algumas linhas. Depois eu vou trabalhar o filtro avançado, iniciando com o cargo. Então, eu vou colocar aqui Ctrl C sobre o cargo, Ctrl V sobre o cargo. E agora eu vou colocar, a primeira filtragem que eu vou analisar é filtragem através do cargo analista. Vou colocar aqui Ctrl C e vou colocar aqui analista como primeira avaliação do filtro avançado. Bom, feito isso, eu vou clicar aqui em dados, no menu dados, e dentro de dados aqui, classificar e filtrar, eu vou selecionar a opção avançado. Clicando aqui em avançado, ele vai abrir essa janela aqui de diálogo, onde eu tenho duas opções aqui. Aqui nessa primeira, ele vai filtrar na própria tabela. Também tem a opção de copiar para um outro local. Vamos supor que eu quero permanecer com essa tabela e criar uma nova tabela com o resultado dessa filtragem. Lá no final a gente vai mostrar como é que faz isso. Mas por enquanto vamos filtrar a lista na própria tabela mesmo. Aqui no intervalo da lista são os dados que eu vou trabalhar para fazer a filtragem. Então, a minha base. Então, eu vou selecionar aqui, ó, vou clicar no primeiro, Ctrl Shift para a direita, seta para a direita, e Ctrl Shift seta para baixo. Com esse atalho, eu consigo fazer a seleção da minha tabela por inteiro. Dentro do intervalo de critério, eu vou definir para o Excel o que ele vai filtrar dentro dessa base de dados. Então, eu quero que ele filtre e me apresente referente a cargos apenas o cargo de analista e não quero apresentar nenhum outro tipo de dado referente ao cargo. Quando eu der OK, ele já vai me apresentar um resultado. Esse resultado seria, a partir da tabela da base selecionada, ele só está me apresentando os resultados referentes ao cargo de analista. Eu vou repetir o processo, vou clicar aqui em limpar para iniciar o processo novamente. Vou substituir o cargo de analista agora pelo cargo de gerente. Vou dar um Ctrl V aqui e vou repetir o processo. Eu vou vir em avançado, ele vai abrir a mesma janela, eu vou alterar aqui, ó, o intervalo da lista, selecionando a minha tabela, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo. Selecionei a tabela, eu vou definir meu intervalo. Vou vir aqui e vou definir o meu intervalo como cargo e apenas o cargo de gerente. Quando eu der OK, ele vai me apresentar o mesmo resultado, só agora referente a apenas os cargos de gerente. Vou fazer a limpeza novamente aqui da minha filtragem e a partir de agora eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de colocar o cargo de gerente e analista técnico, eu quero apresentar qualquer cargo, porém eu não quero apresentar o cargo de técnico. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, técnico, e eu coloco o símbolo aqui, ó, de diferente no Excel, que é o sinal de menor seguido do sinal de maior. O que vai acontecer nesse caso aqui? Ele vai me apresentar todos os cargos de técnicos, com exceção do cargo, ele vai me apresentar todos os cargos, com exceção do cargo de técnico. Então, como na tabela eu tenho apenas 3 cargos, ele vai me apresentar o cargo de gerente, ele vai me apresentar o cargo de analista e ele vai excluir da minha visualização os cargos referentes a técnico. Então, aqui, diferente de técnico, me apresenta todos os resultados que não sejam técnicos. Então, vou fazer aqui o processo novamente, ó, classificar, classificação, aqui, filtro avançado, clicou, vou selecionar a minha tabela como intervalo da lista, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo, e aqui no intervalo de critério eu vou definir cargo e não técnico. Quando eu der OK, ele vai me apresentar os cargos de analista e o cargo de gerente. Então, ele me apresentou os cargos de analista e gerente e excluiu da minha filtragem os cargos de técnicos, certo? De forma semelhante, eu posso trabalhar mais uma coluna. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, na coluna salário, Ctrl C, Ctrl V, e agora eu vou abordar
salários dentro de um intervalo. Então, você está vendo aqui na tabela que eu tenho o salário aqui, o mais alto, 12.900, fazendo varrendo aqui de forma visual, e o menor salário, 6.480. Então, vamos supor que eu quero apresentar cargos que não sejam de técnicos e que tenham salários superiores a R$ 8.000. Então, vou vir aqui, ó, vou colocar maior que R$ 8.000. O que ele vai fazer? Ele vai me apresentar os dados de cargos que não possuam técnico como cargo e que ganhem salários superiores a R$ 8.000. Então, vou fazer aqui a filtragem. Filtro avançado. Vou selecionar. Primeiramente, eu preciso limpar. E agora sim eu vou fazer o filtro avançado. Filtro avançado. Vou selecionar aqui o código, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo. E aqui no intervalo de critério, eu vou selecionar as duas colunas. Ele vai procurar por não técnicos e salários superiores a 8.000. Então, vou clicar em OK. Ele vai me apresentar cargo de gerente e analista que ganhe todos superiores ao valor de R$ 8.000. Ok? Eu vou limpar novamente aqui o elemento. Vou provisoriamente desabilitar, vou apagar aqui esse registro. E aqui eu vou colocar a coluna de funcionários agora. Então, Ctrl C, Ctrl V. Fazendo aqui só o não técnico, rapidamente, eu vou selecionar aqui, ó, avançado, selecionar minha tabela. Intervalo de critério, eu vou colocar apenas cargo e técnico e vou dar OK. Quando eu fizer isso, ele vai me apresentar aqui cargo de gerente e analista. E eu tenho vários exemplos aqui. Ó. Com a letra A eu tenho 3 elementos, com a letra B eu tenho 2 elementos. Vamos fazer agora uma filtragem por letra inicial do nome do funcionário. Então vamos supor que eu quero apresentar apenas os dados de não técnicos referente à letra A. Então que inicie o nome do funcionário com a letra A. Então vou colocar aqui a letra A, seguido do asterisco, que ele vai representar a primeira letra, que obrigatoriamente tem, e o que vem depois, qualquer caractere que venha depois da letra A, pode ser qualquer coisa. Então, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar o filtro avançado novamente, vou fazer a seleção do meu intervalo da lista, você já sabe, Ctrl Shift, e aqui dentro do intervalo de critérios, eu vou selecionar funcionários e cargos não técnicos. Quando eu der OK, ele vai me apresentar cargos que não sejam de técnicos e nomes de funcionários que iniciam com a letra A. De forma semelhante, dá para fazer mais alguns critérios de filtragem avançada aqui, como, por exemplo, eu vou desprezar aqui o funcionário, vou limpar meu filtro avançado. Agora eu vou fazer com referência a 2 salários, a um intervalo de salário. Vou copiar esse elemento aqui, ó, Ctrl V, e eu quero cargos que não sejam de técnicos, mas que ganhem um salário maior que R$ 7.000 e menor que R$ 9.000. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho diversos cargos. Vou fazer a filtragem aqui e o salário vai ter que estar entre R$ 7.000 e R$ 9.000. Então, vou selecionar aqui, ó, avançado, filtro. Vou selecionar minha tabela de dados, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo. E dentro do meu intervalo, eu vou selecionar cargo, salário, salário. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os cargos que não pertencem a técnico e que ganham salário entre R$ 7.000 e R$ 9.000. Vou dar OK. Ele vai me gerar aqui resultados não técnicos que têm o salário entre R$ 7.000 e R$ 9.000. Então, está dentro do nosso intervalo aqui. Eu vou limpar e vou fazer uma última análise aqui. Vou apagar esses elementos aqui. E vou colocar 2 cargos de técnicos. Então, vou colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar gerente e aqui eu vou colocar analista. Eu sei que se eu colocar não técnico para esse tipo de exemplo, fica mais simples. Mas vamos supor que eu precise trabalhar com 2 ou mais critérios, ou mesmo que aqui no cargo tenha mais de 3 cargos diferentes, distintos. Então, eu vou fazer aqui utilizando gerente e analista. Vamos supor que o cargo de gerente ele tenha que ganhar um salário, vou colocar aqui o título salário, superior a R$ 9.000, então ele só vai me apresentar os cargos de gerente que ganhem mais do que R$ 9.000,
e analista que ganhe menos que R$ 7.000. Vamos ver se existe esse critério que eu vou trabalhar aqui específico. Então, gerente com salário acima de R$ 9.000 e analista com salários menores do que R$ 7.000. Vou selecionar o filtro avançado, selecionar de novo minha tabela, intervalo. Vou selecionar o intervalo de critério também. Então, vão ser essas duas colunas aqui, essas 3 linhas. Quando eu der OK, ele vai me apresentar gerentes com salário acima de R$ 9.000. Então, aqui é o gerente acima de 9, gerente acima de 9, acima de 9. E analista menor que 7.000. Então, todos os cargos de analista trabalharam são salários abaixo de R$ 7.000. Bom, ficamos aqui na nossa finalização da aula de filtros avançados no Excel. Até uma próxima aula.